Fala galerinha da RDA, começando vídeo de review e análise de ReZero. Separei muitas informações importantes para vocês, baseado na novel e também nos fóruns gringos que costumo dar uma olhada antes de fazer o vídeo. Mas antes, peço para você deixar um super like maroto nesse vídeo, inscreva-se na RDA, ativa as notificações para não perder nada e bora lá para o nosso vídeo de hoje. Abrindo os trabalhos do nosso vídeo de hoje de review e análise do episódio 11 de ReZero, parece que o próximo retorno pela morte será o último. Subaru deve ter informações suficientes agora e uma unidade suficiente para tentar o máximo que fez antes. Além disso, é melhor quando uma narrativa tem uma escala ascendente, seja de brigas ou de drama emocional. E como acho difícil que outro episódio supere este emocionalmente, faz sentido que esse seja o último antes de acontecer um avanço em teoria. Beatrice é uma máquina de matar quando ela quer, mas não é páreo para Elsa. A situação na mansão é próxima a um checkmate. Se Petra e Remo ficar, elas morrem. Se Petra e Remo saírem, elas morrem também. Elsa e Meili estavam prontos para atacar a qualquer momento, não importa o quão cedo Subaru chegue. Na verdade, toda a situação é um enorme checkmate. Na mansão, o ataque eminente. No santuário, o maníaco Roswaal está chamando os coelhos, tudo ao mesmo tempo. Se Subaru deixar o santuário, Roswaal começa o seu plano. Se Subaru ficar, Elsa e Meili matam Petra e Cia. Neste ponto, sem spoilers, temos que acreditar que Elsa foi contratada pelo Marquês para pressionar Subaru a zerar novamente, exatamente como está acontecendo. Tudo de acordo com o plano. E como se tudo isso não bastasse, mesmo em uma linha do tempo em que Emily estava calma no início, ela pode enlouquecer e perder a cabeça em pouco tempo se Subaru não estiver por perto. Episódio dark e cheio de emoções. Falando da Beako, Beako ficou aprisionada pelo contrato com Equidona por 400 anos. Esperou em teoria pelo Subaru por todo esse tempo, enquanto seu coração era preenchido de escuridão. Porém, um emanado de perguntas surgiram nesse episódio, onde vimos que o evangelho dela está em branco. Por que o evangelho parou? Quais seriam as consequências para ela caso fosse imortal? Como Equidona sabia sobre Subaru com tanta antecedência? Qual é o plano da bruxa? Qual é a ligação com Subaru? Beako supostamente estava recebendo informações do Marquês, e isso é bem possível pelo fato que para o Marquês todos são peões sacrificáveis para alcançar o seu objetivo. Se o livro de Beatrice não conta nada, de novo, em anos, naquela época ela não poderia saber nada sobre a maldição de Subaru, a menos que o Roswaal esteja contando a ela. O que ganhamos de informações são as particularidades da nossa Beako, tais como o desejo de morrer ou ter Subaru exclusivamente para ela, o uso de magia negra na composição de seus ataques e o profundo desejo de se livrar do atual contrato. Se bem me lembro, quando Petekelze morreu, Subaru escreveu nas páginas em branco de seu evangelho. Eles simplesmente ficaram em branco, e isso fez Petekelze não querer mais viver também, porque viu que seu futuro não estava mais sendo contado. Em vez de Subaru apenas dizer que estava acabado, faria sentido porque Subaru escreveria com sangue no evangelho, porque isso seria algo meio estranho, mas poderia ter sido um ponto de virada para mostrar a Petekelze as páginas em branco. Então, posso ver como Beatrice não pode continuar pensando que ela não tem mais propósito ou futuro. Na temporada passada, quando ela fez uma promessa de proteger Subaru, ela recuperou esse propósito e o futuro com Subaru. Ela foi capaz de deixar tudo para trás, porque o contrato dele com ela, em teoria, substituiu seu antigo contrato. Se ele fizer a pergunta da próxima vez, seu desejo será finalmente realizado. Seus sonhos serão realizados e Subaru pode substituir seu contrato fazendo um voto de protegê-la ou algo assim. Escolha-me primeiro, meu coração, suas mãos estendidas. Grande frase da nossa Loli. Não consigo parar de pensar na tristeza dela. Ela só queria ser resgatada antes.
Olha aí mais uma vez as pedras ditando o ritmo do jogo. Beako teletransporta Subaru para o santuário no mesmo ponto de um dos seus retornos, mas vou falar disso mais para frente no vídeo. Do Evangelho, Ekidona é uma estudiosa e a biblioteca da casa do Marquês faz parte do seu arquivo de informações. Me pergunto se ela é a criadora dos Evangelhos e, se for, por qual objetivo ela os criou. As predições assertivas dos livros é como se tudo fosse predestinado, é como se fosse uma história pré-programada dentro de um jogo. Quando Subaru falha, o que foi escrito na versão completa do Evangelho, ele vai morrer. Sem dúvida, é quase como se ele tivesse que marcar alguns objetivos para chegar a um checkpoint e seu ponto de recomeço seja atualizado, e até que ele consiga terminar o que foi predito no Evangelho, ele continuará morrendo. Não é como se ele estivesse fazendo o seu próprio destino, ele está inconscientemente visando o que foi predestinado no Evangelho. Uma informação muito boa dada na novel é que os evangelhos defeituosos funcionam praticamente igual aos evangelhos originais. O que difere deles são os algoritmos, que supostamente trabalham diferentes. Isso nos leva a outra pergunta: se são diferentes, será que foram criados por outra pessoa ou corrompidos? Um trecho da novel diz o seguinte sobre o evangelho de Petekelze: Subaru, posso ler de repente agora. Então sim, de alguma forma está escrito com uma caligrafia emaranhada e quase não legível, mas é basicamente uma lista de informações, embora minha impressão pessoal vejo que são menos profecias do futuro e mais instruções do futuro. Subaru lembrou que era muito provável que a influência de Ekidona tornasse o evangelho legível. A maior parte do texto do evangelho de Petekelze seguia o mesmo padrão, dizendo para onde Petekelze deveria ir e os eventos que ele causaria. Considerando que o evangelho omitiu muito de como o resultado escrito foi alcançado, pode-se dizer que o evangelho deixou ao possuidor quais ações tomar para alcançar esses resultados. Portanto, em vez de ser um texto profético onipotente, era um guia do futuro, de um futuro que no mínimo tinha que ser considerado. Falando da Elsa e da Meili, como era de se esperar, Elsa apareceria para matar geral. Quero destacar dois pontos importantes. O primeiro, em relação à suposta morte da Elsa, que possui a maldição da boneca, que em teoria faz dela imortal. A segunda é a aparição de Meili, que é a parceira da nossa assassina. Meili tem a habilidade de controlar Majus, e foi ela que matou geral na vila. Assista o vídeo aqui do canal sobre a Elsa, por lá tem informações sobre a amizade das duas vilãs. Falando do nosso Marquês, as predições sobre o Marquês ser o traidor estavam certas, e o fato dele ter matado a sangue frio Aramo e o Garf deixou isso muito claro. Na minha visão, o Marquês tem dois grandes objetivos: matar o grande dragão e ter exclusividade sobre Ekidona, pois foi justamente por causa dela que ele começou o plano de reencarnações. Todo esse tempo ele tem vivido por ela e seria plausível ele criar planos para tê-la. Muitos fatos podem comprovar isso, tais como a neve produzida por ele para atrair o grande coelho branco, as manipulações das situações para colocar o Subaru em perigo e, por fim, fazer a Emília perder a sanidade. Eu acho que Elsa foi contratada por ele para forçar Subaru a usar o seu retorno, e aquele papo que Subaru será no futuro igual a ele me deixou encucado. Por que ele disse isso? Ele é um arcebispo da ganância? Outra fala muito importante do Marquês foi: você vai alcançar algo muito importante. O que seria esse algo muito importante? Continuando com suas falas, o Marquês diz: esse meu eu fica por aqui, você se encontrará com meu outro eu diferente. Duas suposições me vieram à cabeça. A primeira é que a cada retorno do Subaru, o comportamento das pessoas serão diferentes. A segunda, que é a possibilidade de haver vários universos paralelos, ou seja, a cada vez que o Subaru morre, ele vai para um universo diferente no ponto que parou. Agora, partindo da teoria que o nosso Baruço está em um mundo que é uma espécie de jogo, é plausível pensar que ele a cada morte volta ao ponto inicial. Por exemplo,
Se na fase 1 ele foi do ponto A ao ponto B e morre, ele volta para o ponto A. Se passou para a fase 2 e vai do ponto B para o ponto C, quando morre, volta para o ponto B. Essa seria a maldição que Satella colocou nele. Toda essa trama, na minha opinião, aponta para algo mais profundo no que o Marquês sabe sobre o Subaru. Começa a pensar que o nosso protagonista possa ser uma reencarnação de algo importante de 400 anos atrás. Ou ele possa ser alguém daquela época que de alguma forma foi enviado a outro mundo e nasceu como um humano sem memórias. Não acho que toda essa trama em volta dele seja à toa, que simplesmente Satella viu o garoto e se apaixonou. Satella, Marquês, Equidona, todos interessados nele. Por quê? Continuando as minhas indagações, o Marquês diz: você vai me alcançar. Como assim? Alcançar no que e por quê? Isso só mostra que a minha teoria sobre o Marquês saber bem mais do que diz é verdade. Algo que vale a pena esclarecer também é a fala do Marquês quando ele mata Aramo: eu ofereço a alma a você. Os dois têm uma promessa que o Marquês ofereceria a alma dele a Aramo. Eu acho que a fala dele seja nesse sentido, pois ele sabia que iria morrer e por esse motivo ele fez o que fez. Falando da Emília, quem diria que a nossa meio-elfa de cabelos prateados perderia a sua sanidade e daria o seu primeiro beijo no Subaru de forma tão triste? O fato do sumiço do Paco, as experiências ruins no teste do santuário e o sumiço repentino do Subaru foi demais para ela. Acredito que sua instabilidade mental abriu espaço para Satella. Lembrando que no vídeo passado disse que haveria uma grande possibilidade da Satella estar selada na Emília. Isso em si justifica o que aconteceu nos últimos episódios. Porém, a grande pergunta é: quem pegou a carta que Subaru deixou para Emília? Pois aparentemente não foi o Marquês. Na conversa entre ele e Subaru, ele demonstrou surpresa ao ser questionado sobre isso. Na lista de suspeitos, na minha opinião, poderia ser Otto, Garf, Ryuzo e Ramo. Otto ficou sumido. Garf teria um bom motivo, já que desconfia do Baruço. Ryuzo poderia agir a mando de Equidona. Ramo poderia agir para proteger o Marquês, mesmo que não a mando dele. Sinceramente, não consigo pensar em quem seria. Quero saber de vocês nos comentários quais são as suas teorias. Uma informação importante: na novel, quando Subaru é teletransportado para o santuário, ele encontra primeiro uma das cópias de Ryuzo e depois Garf. Ele descobre que Emília basicamente enlouqueceu, porque pensou que Subaru a abandonou e que ela não deixou a tumba desde então. O resto é igual ao anime, só uma curiosidade para vocês. Também vale falar das pedras que mais uma vez ditou o ritmo das coisas. Essas pedras não poderiam ser usadas para tirar o pessoal do santuário. Lembrando que, segundo informações, ao tentar sair da barreira, a alma fica aprisionada no santuário. Falando da Equidona, para encerrar o vídeo de hoje, quero abordar outra possibilidade, partindo do pressuposto que Re:Zero cria ilusões para nos enganar por qual direção os acontecimentos seguirão. Por isso, vamos supor que na verdade o Marquês não seja o mandante, mas sim a Equidona. Já está comprovado que ela pode ter contato com o mundo exterior, e se isso for um plano dela, seria justificável ela usar o Marquês, que é o seu súdito mais leal, para colocar os seus planos em ação. Se isso for realmente verdade, por quê? Por qual objetivo? As falas do Marquês me fez pensar que tudo o que está acontecendo é para fazer Subaru evoluir, para ele chegar em um ponto específico. A questão é: qual seria esse ponto? Quais seriam as consequências? Que transformação o Subaru teria? Um fato é inegável: Subaru está ganhando poder, o seu eu está sendo quebrado aos poucos e sua história está cada vez mais nebulosa. Onde isso tudo vai dar? Quero saber de vocês nos comentários. Outro ponto é a consequência dos manejos de Equidona para manipular o Subaru. Isso poderia ter como resultado o renascimento da bruxa Satella. Já está implícito que o estado mental da Emília interfere no suposto selo.
e se esse mesmo enfraquecer, a bruxa tomaria o controle dela. Ao meu ver, Satela é inimiga de todas as bruxas do pecado, não haveria em teoria benefício em tê-la de volta. Como disse no último vídeo, acredito que Ekidona tem um plano para reviver as bruxas do pecado, mas não acho que Satela esteja nesse pacote. O que vocês acham? O que posso adiantar aqui dando spoiler para vocês é que provavelmente em algum momento Satela deve encontrar as bruxas e até mesmo o próprio Subaru, mas é interessante vocês dizerem as suas teorias nos comentários. E é isso, galera. Lembrando que falei de forma rápida, breve e objetiva, por isso pergunto pra você. Diz aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio, informações complementares que a gente vai conversando por aqui. Deixe o like, inscreva-se no canal. Falei tudo o que tinha que falar. Fico por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tchau.